programa de hoje vai explorar um paraíso na costa da Bahia, a Praia do Forte. Uma antiga vila de pescadores que se transformou em um dos destinos mais procurados do Brasil. Vamos passear pelo visual deslumbrante de coqueiros, águas cristalinas e piscinas naturais. Conhecer um condomínio de luxo à beira-mar e uma casa que se funde perfeitamente com a natureza, abraçando a mata e o outdoor. Embarque nesta jornada fascinante e deixe-se envolver pela magia desse destino incrível. Um lugar onde história e beleza se misturam. Essa vila de pescadores encanta com sua atmosfera tranquila. Sua origem remonta ao século XVI, quando o fidalgo português Garcia Dávila mandou construir uma fortaleza para proteger a região. A partir daí, famílias se estabeleceram no local, atraídas pela movimentação dos colonizadores portugueses. O litoral abundante favoreceu a vocação para a pesca, um costume que perdura até hoje. E foram justamente os pescadores que construíram no ano de 1900 um dos marcos dessa praia, a Capela de São Francisco de Assis. A igrejinha hoje se destaca em frente à Praia do Porto, oferecendo proteção àqueles que partem antes mesmo do dia amanhecer em busca de seus peixes. O retorno dos pescadores é debaixo do sol alto, ainda pela manhã, junto com a maré. Aqui o tempo parece desacelerar. O ritmo é o da natureza. Nem parece que estamos a apenas 80 quilômetros de Salvador. A proximidade com a capital fez com que muita gente viesse para cá em busca de um estilo de vida mais tranquilo. O chamado slow living é uma tendência que aumentou muito nos últimos anos, principalmente com a pandemia. E assim, a antiga vila de pescadores vem se transformando em uma sofisticada vila turística. Na alta temporada, essas ruas com lojas, bares e restaurantes ficam apinhadas de gente. A chegada de turistas e moradores aqueceu o mercado imobiliário, fazendo surgir novos condomínios de alto padrão. Entre os empreendimentos de luxo que mais se destacam está o condomínio Praia Bela. Esse condomínio tem 50% de sua área total preservada com mata nativa. Restinga e lagoa se misturam com as áreas comuns da piscina. Os espaços foram cuidadosamente projetados com móveis selecionados para que os moradores desfrutem dos momentos de total lazer e conforto. Áreas cobertas para eventos, espaços para relaxar à beira da piscina, pequenos lounges e mesas para refeições ao ar livre. Sofisticação e durabilidade em muitas cores, desde o turquesa e tons alaranjados da piscina, passando pelos azuis mais escuros, chegando aos tons neutros, cada ambiente com a sua personalidade. Um lugar tranquilo, capaz de encantar qualquer um. Com Tatiana Mandelli, fundadora da Tidelli Outdoor Living, e Eliezer Ferreira, foi exatamente o que aconteceu. Uma temporada na Praia do Forte bastou para se apaixonarem. Nós viemos então dos Estados Unidos e ficamos aqui na Praia do Forte 3 meses. E nesse período que a gente estava aqui na pandemia, a gente tomou a decisão de comprar esse terreno. Bom, a escolha do terreno foi uma procura aqui pelo lugar. A gente estava querendo se mudar para cá, para Praia do Forte. E já tinha um tempo, eu estava procurando um terreno, já tinha uns 2 anos. E aí surgiu essa oportunidade aqui nesse condomínio. Peguei uns 2 ou 3 terrenos que tinha aqui ao redor. Junto com Tatiana, a gente viu que esse era mais arborizado. Ele tem um entorno aqui cheio de árvores altas e frondosas.
E a área de preservação do condomínio é enorme, então o condomínio é cheio de alamedas, de preservação e tudo isso. Hoje, Tati e Eliezer vivem rodeados por muita natureza. Aliás, essa foi a grande fonte de inspiração para o projeto da Casa Preguiça, como é chamada. E a inspiração da casa é exatamente isso, a natureza que me levou a fazer a implantação da casa. A primeira coisa que a gente pensou foi como preservar as árvores maiores dentro do projeto, no terreno. E a gente foi deixando elas ali, fazendo a construção ao redor dela. Então a gente mapeou elas primeiro e depois começou a fazer a obra. O nome Casa Preguiça, curiosamente, não deriva apenas da tranquilidade e relaxamento que o local proporciona, mas sim dos vizinhos que habitam a região, as preguiças. A casa é chamada de Casa Preguiça, porque quando a gente veio para cá morar, elas iam de 30 em 30 dias que elas se alimentam da embaúba, da folha. Uma vez por mês elas sobem e comem as folhas verdes. E elas estavam vindo direto, então a gente colocou o nome da Casa Preguiça. Fora o cuidado com a preservação das árvores que protegem a casa do calor da Bahia, Tati tinha um pedido especial para o marido. Uma escada em espiral com formas perfeitamente harmoniosas. A partir desse ponto, a casa foi ganhando forma e personalidade. Também por conta dessa experiência que a gente teve na Praia do Forte, nós ficamos numa casa e essa casa tinha essa escada solta. E eu queria muito isso, queria que a gente tivesse uma escada, uma abertura, o foyer, né, onde você chega, a entrada da casa fosse uma coisa entre o jardim e a casa, não necessariamente fechada. Então a gente tem coberta, mas não é fechada. Um pedido desses da esposa não se nega, mas que deu trabalho, isso deu. Tatiana quis, que foi um dos dois pré-requisitos do projeto, que tivesse a escada helicoidal, que também deu um grande trabalho, porque aqui na Bahia não tem essa caldeiraria para fazer esse trabalho. Eu tive que ir em São Paulo e fazer o projeto lá, e depois veio desmontada, chegou aqui, teve que fazer várias adaptações e ajustes aqui. A outra coisa que era fundamental na arquitetura dessa casa é essa questão de luz e sombra. Eu sempre fui muito apaixonada pelos muxarabes árabes e a sensação que eles dão de luz e sombra quando o sol se mexe dentro da casa. E eu queria ter essa sensação de que de manhã a gente tem uma sombra, de tarde tem outra, a gente tem uma luz filtrada quase o tempo todo, principalmente na região da piscina. E a gente jogou um muxarabe lá no segundo andar, então ele dá essa sombra, esse frescor que aqui é muito quente. Então foi muito importante. Então esses painéis foram usados na lateral inteira da casa, no teto do pergolado e na fachada principal. Cada um é um desenho, eles foram todos desenhados pelo arquiteto, que é meu marido, especialmente. Um é mais aberto, um é mais fechado. E é a coisa que a gente mais gosta dessa casa. O desafio era deixar a estrutura em balanço, evitando colunas na área do deck. A solução foi fortalecer as vigas e usar placas de aço, mas o esforço e o investimento valeram a pena. Quando colocou o teto, eu falei, uau! O que eu acredito é que os grandes projetos de arquitetura são aqueles que trazem a natureza para dentro da casa. Toda a decoração aqui da casa ela foi feita de forma que a casa se abrisse. Então o hall de entrada já é meio externo, meio interno. E todo o living principal tem as portas de vidro que vão se integrar à piscina. É isso que está mais ou menos presente o tempo todo nessa casa. E é o que eu acho mais gostoso. Eu acho que a simplicidade do projeto, eu acho que isso é importante. Não muita janelinha pequena, não muito recorte de telhado. Uma coisa que seja mais simétrica, mais fácil de visualizar. A cartela de cores escolhida para a decoração também foi inspirada na exuberante mata que circunda a propriedade, integrando-a de maneira orgânica e harmoniosa.
Então todos os móveis são bege e verdes para justamente fazer essa passagem. Então tudo está meio integrado com essa natureza. Então a gente foi buscando os mesmos tons para poder integrar toda a área da piscina, do deck, da área interna da casa dentro dessa mesma paleta. Aí a gente criou um Pantone de cores que seria mais condizente com o entorno. A gente tem um verde forte aqui, juntamente com a madeira. E aí esse tom de verde claro, ele encaixou bem com essa proposta daqui, porque ele não ficou uma coisa gritante, ele ficou um tom mais ou menos neutro, que ele se encaixou com a vegetação. No segundo andar da casa, uma varanda com áreas de spa e com direito a uma banheira de hidromassagem deixa qualquer um encantado. A outra coisa que eu adoro nessa casa é o fato de a gente ter colocado a banheira na varanda, do lado de fora. Então, como ela é toda rodeada de árvores, quando eu chego ali de noite para curtir uma varanda, é outro astral, não estou dentro do banheiro, sabe? Estou no meio da natureza. Então, é uma coisa bem distinta, né? Uma ideia bem nova e eu achei que ficou ótimo. Um ambiente de relaxamento e contemplação. A cor escolhida para esse espaço é o azul. A varanda do piso superior é bem diferente. Ela é toda azul porque eu tenho mania de colecionar porcelana azul e branca. Aqui a casa vive cheia de amigos e familiares que vêm visitar. Por isso, os espaços e os móveis foram planejados para integrar, reunir e conectar as pessoas. A gente também fez uma brincadeira aqui. Na verdade, às vezes se recebe muita gente, ou nos quartos, e aí tem casais que vêm com filhos, e aí você precisa de um apartamento triplo. Então, todos os quartos têm um módulo da Tideli chamado Pucon. E quando a gente tem festa, a gente traz todos os módulos Pucon e faz grandes lounges ali no deck. Então, normalmente ele fica montado com 2, porque a gente tem outros 3 em cada quarto. Então, todos os móveis aqui também foram pensados para a gente poder fazer grandes lounges e grandes espaços para receber, para eventos e tudo isso. Então, o móvel da Tideli é que ele é multifuncional, ele está dentro do quarto, ele está na varanda, e a gente vai misturando isso conforme a necessidade. Então, a gente olha, às vezes a varanda ela parece um pouco vazia, mas é proposital, porque quando a gente tem um evento, a gente precisa usar mais essa área e a gente traz essas outras peças que estão nos quartos para compor os lounges. Pois toda viagem tem um fim. E assim, a nossa também chega ao fim e pegamos o nosso barco, deixando para trás essa casa dos sonhos, inspirada na natureza e inserida em meio a uma exuberante mata. E seguimos adiante ao sabor da maré e dos ventos, em direção ao próximo Outdoor Experience.